Se lidar com as pessoas é algo tão difícil como ouvimos por aí, então quer dizer que isso pode se tornar fácil. Mas por que nunca buscamos os meios de tornar isso realmente fácil? Eu não pretendo trazer nenhum método aqui de como lidar com as pessoas, até porque na internet já tem muito psicólogo ensinando como você lidar com cada tipo de pessoa diferente. Eu só queria refletir sobre essa afirmação tão costumeira do nosso dia a dia, que coloca a gente nessas situações de novo e de novo e de novo. Ela é tipo o quê? Dá pra dizer que é um provérbio popular que nós ouvimos e repetimos por aí num ritual cultural, onde um fala, pô, é difícil lidar com as pessoas. Aí todo mundo, é mesmo, é complicado. E é isso. Todo mundo dá como fato consumado e espera a próxima pessoa soltar essa novamente para entrarmos nessa roda de costumeira. E é isso? Acabou? Só o que resta para nós é reclamar e se lamentar, esperar o próximo ser humano difícil cruzar o nosso caminho para que a gente repetir tudo novamente? Eu, particularmente, não aceito esse cenário com essa postura de é o que é, não posso fazer nada. Porque se eu tenho a opção de me lamentar, eu tenho a opção de fazer outra coisa. Porque a lamentação nunca é uma alternativa que vem sem outras opções. Algo que captura minha curiosidade sobre qualquer hábito ou costume é explorar da onde ele começa. Da onde nasce essa sensação de que é difícil lidar com o outro? É involuntário para mim não pensar que isso parte da nossa própria dificuldade de lidar com nós mesmos. Uma vez que a nossa primeira relação é a nossa relação com nós mesmos, isso faz dela a base para como lidamos com todas as outras pessoas. Principalmente pelas suas características em particular. É a nossa relação mais ininterrupta, é a nossa relação que mais dedicamos tempo e ainda porque você encontra de tudo dentro de você. E se você já observou seus pensamentos, você sabe que você encontra de tudo dentro de você. Por mais que você tenha essa concepção de você como um indivíduo cristalizado, que segue um padrão, você sabe que por dentro dessa camada externa sólida, reconhecível e constante, tem uma substância líquida totalmente despadronizada. Você encontra dentro de você arrogância, humildade, conhecimento, ignorância, covardia e coragem, tudo isso ao mesmo tempo. E a forma como você lida com toda essa variedade de personalidades influencia em como você lida com as outras pessoas. Porque nós estamos praticando e reforçando padrões de reações com nós mesmos o tempo todo. E aí que é o ponto. Como uma pessoa geralmente lida consigo mesmo, quando elas não estão sendo totalmente estúpidas e grosseiras consigo, elas estão fugindo e se evitando, pelos mais infinitos motivos. Mas o bem comum é o fato dos instrumentos que te oferecem fuga de si praticamente te darem recompensas infinitas. O que é mais divertido? Ficar assistindo seus pensamentos ou ouvir música, assistir uma série, conferir o Instagram, comer uma besteira? É tudo mais atraente e prazeroso e nos cerca o tempo inteiro. E se você tem tido padrões de pensamentos que te torturam, fica muito mais tentador correr para esses artifícios. Logo, alguém que repudia ou evita as estranhezas que encontra dentro de si vai se frustrar quando for forçado a lidar com as estranhezas do outro. Porque é relativamente simples você encontrar distrações para as dificuldades que você acha em você. Mas quando alguém está projetando as suas dificuldades externamente, nem sempre temos a possibilidade de escapar. Uma outra parte dessa crença, que fica um pouco mais oculta, é a ideia de que o outro é a dificuldade, o outro é o problema. Portanto, ele tem que se resolver para tudo ficar bem. Porém, nem se o outro se resolver, o seu estado de frustração se resolveria. Numa primeira análise faz sentido. Se o outro está sendo a raiz dessa complicação, é racional de que a solução tenha que partir dele. O outro lado desse cenário que é ignorado é que a raiz da complicação não é a mesma raiz da reclamação. Embora pareça que uma causou a outra, a raiz da reclamação está em outro lugar. Bem escondido, onde ela consegue manter sua chama acesa. A lógica que a complicação deva ser tratada na sua raiz para ser resolvida é o ideal. Mas se a reclamação parte de raiz diferente da complicação, não faz sentido o tratamento para a reclamação ter que depender do tratamento da fonte da complicação. Porque vamos dizer que esse ser humaninho, fonte do problema, tenha consciência, bota a mão na cabeça e vai tratar suas questões. Para quem estava reclamando, acabou o problema? Pode parecer que sim, mas não. Porque esse ser humano difícil não é o último ser humano difícil da face da Terra. Então o reclamador
vai passar por essa situação frustrante de novo, de novo e de novo. Porque aonde você for nessa terra, eu te garanto, aonde você for nessa terra, você vai encontrar pessoas difíceis. E o reclamador não lida com a própria raiz da reclamação, porque ele acredita que o problema é causado pelo outro. Então, enquanto ele quiser continuar reclamando, não vai lhe faltar motivo. E podem até pensar, mas se a pessoa não fosse assim, eu não estaria tendo que reclamar. É interessante o poder do ato de criticar, de nos colocar nesse papel de vítima, e nós nem percebemos. A pessoa que vive sob essa crença de que o mundo precisa mudar para eu poder mudar, já está dizendo para a vida o que ela quer. Nós temos o que nós mantemos. Nada que vivemos por acaso. Nós merecemos cada coisinha, até que consideramos a mais injusta. E pode parecer um tanto áspero, e por isso que eu fiz um vídeo para desenvolver essa ideia, porque é a minha filosofia de vida. Eu não gosto de viver como um refém do universo. Limitar minha experiência aqui à lamentação, porque o problema está lá e não aqui, é uma ideia que tudo que ela tem de cômodo, ela tem de desagradável. É como se você entrasse numa loja de cadeiras, aí você vê aquele mar de cadeiras e de repente bate o olho numa muito acolchoada. Tão acolchoada que só de olhar você sente o conforto dentro de você. Aí você se derrama na cadeira. E passados uns minutos nela, você começa a sentir o incômodo, aí você se mexe para lá, se mexe para cá, vai sentindo uma dorzinha nas costas, e olha para uma cadeira do lado menos acolchoada e pensa, não, essa cadeira não vai ser tão boa quanto essa, não é possível. Aí você fica ali insistindo, esperando que aquilo ali vai te dar o conforto que você precisa. Só que o fato da cadeira ser acolchoada não quer dizer que ela tem a melhor ergonomia para o seu corpo. Muitas das vezes o que parece resolver o problema só causa mais complicação. Isso vale tanto para as lamentações como para os acolchoamentos nas cadeiras. E o que eu falei antes se repete aqui, porque isso é um reflexo do comportamento de se evitar, de não querer ver sua sombra, de não querer encarar que da mesma forma que você é o produtor do seu bem-estar, você também é o produtor do seu mal-estar. Nada acontece fora de nós. Nossas experiências, nossas relações, é tudo com nós mesmos. As pessoas servem semelhante a um espelho que nos faz enxergar o que temos dentro de nós. Tem uma frase que eu adoro que oferece uma luz nisso tudo. Conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Se conhecer, galerinha, é impressionante a força que isso tem. Você pode até pensar sobre como tem muita gente diferente no mundo e são tanto tipo de personalidades que para você aprender a lidar com cada uma, você tem que estudar o padrão de comportamento de todas elas e assim dominando as melhores reações possíveis para lidar nos cenários. Só que isso é a forma mais complicada que tem. Por mais que tenhamos uma rica variedade de seres humanos nessa Terra, essa visão deixa escapar um detalhe. Todos eles são humanos. E você é tão humano quanto todos eles. Distinguir o ser humano que existe em você vai fazer inevitavelmente você ver como as pessoas à sua volta são só um espelho, refletindo para você o que tem dentro de você. E você aprende a reconhecer o ser humano que está sendo refletido por esses espelhos. Isso também gera como efeito colateral uma capacidade de reconhecer o ser humano que existe no outro. Quando aprendemos a lidar com as estranhezas que encontramos dentro de nós, naturalmente a nossa compaixão por nós cresce e transborda para as outras pessoas. Vai ficando claro para você que ficar se julgando dentro da sua própria cabeça não resolve muita coisa. E isso impacta direto em como você enxerga e trata as outras pessoas. Um exemplo disso, digamos que você está no seu processo de desenvolver sua compaixão por você mesmo. Isso está levando o seu próprio tempo. E aos poucos você está aprendendo a reconhecer os seus medos, entender de onde eles vêm. E isso tudo está te fazendo perceber o quanto certas atitudes e comportamentos que você teve ao longo da sua vida, que você achava estranho, esquisito, não foram simplesmente estranhos. Eles tinham uma base no medo que você carregava inconsciente que você não se dava conta. E perceber isso faz com que você automaticamente passe a notar o quanto aquele ser humano, projetando suas dificuldades externamente, não é alguém querendo te prejudicar ou querendo te tirar do sério. É simplesmente alguém lidando com seus próprios medos e preocupações da melhor forma que tem. Inclusive, essa é uma outra sensação que é bem ardilosa. Essa ideia de que parece que é só para me incomodar. Mas ela oferece uns sinais bem interessantes de como nós podemos nos guiar pela nossa vida. Contudo, como eu falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui, ela exige que nós sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. E vale a pena pagar o preço dessa exigência
pelo que nós recebemos nesse caminho. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.